Ah, galera, vamos lá. Eu vejo que muita gente não sabe o que é um full stack. O que faz o tal do full stack? O que esse cara faz? Na verdade, quando eu comecei a aprender a programar, eu já nasci um full stack. Por quê? Ninguém fazia o back-end para mim, ninguém fazia as telas para mim e eu ficava só com o banco de dados. Não tinha ninguém que fazia as outras partes e eu fazia só a telinha. Não, eu já nasci um full stack, isso acho que 14 anos atrás. E o que? Ninguém me chamava de full stack. Hoje é só o quê? Um nome bonitinho, tá? Isso aqui é um apelido. Igual alguém te chama por um apelido, isso aqui é só um apelido que o mercado de trabalho colocou, tá? Só para nome comercial, tá? As empresas são cheias de frescura, principalmente a parte de marketing, para dar nome bonitinho, só para confundir e achar que essa pessoa é mais especial, mas na verdade é só para eles pagarem menos por alguém que sabe mais. Na verdade, vamos lá, o que eu vou explicar para vocês? Eu vejo que muita gente tem uma dúvida gigantesca. O pessoal está começando a aprender programação, lê as vagas de emprego e vê lá, programador Java. E depois a segunda vaga, a terceira vaga, ele lê lá, programador Java full stack. Acha que é uma coisa totalmente diferente, mas na verdade é a mesma coisa. Esse apelido aqui colocaram e eu vejo que traz muita confusão e é isso que eu vou ensinar na aula aqui para vocês. Basicamente o que é? Programador ou desenvolvedor é a mesma coisa. Programador, desenvolvedor é a mesma coisa. Vai colocar a mão no código, vai programar, vai fazer sistemas, tá? É a mesma coisa. Java, linguagem, poderia ser PHP, poderia ser Python, poderia ser só JavaScript puro, C++, qualquer outra linguagem, Pascal, qualquer outra linguagem. Tá? Full, o que quer dizer o full? Esse apelido aqui. A gente tem que entender as duas partes que compõem esse apelido aqui. O que é o full? Full. Lembram do Full HD? Full. O que é? Total, grande, alto, não é verdade? Olha lá, total, completo, cheio. Full. Então você vai ser um programador que é completo, tá? Mas completo em quê? Em stake. O que é? Uma pilha, um monte, uma lista de coisas, tá? Vamos lá. Programador Java que sabe um monte de coisa. Então, programador PHP completo em uma lista de coisas. No caso aqui é programador Java, né? Que sabe um monte de coisa. É isso, tá? É isso aí que quer dizer full stack. Se alguém te perguntar o que é um programador full stack, que sabe um monte de coisa, tá? No caso, vamos ser um pouquinho mais técnico, a gente está sendo um pouquinho genérico aqui, mas na verdade é isso, full stack é o quê? Que sabe fazer telas, back-end, estrutura com uma lista de tecnologias, não quer dizer lista de linguagens, lista de frameworks ou tecnologias dentro de uma linguagem, tá bom? Tudo basicamente começa o quê? Vamos entender o que é um sistema. Um sistema, qualquer sistema, tá? Ele é dividido em três grandes partes. Três grandes partes constrói um sistema, tá? Que é telas, que é o que? O front-end, que é o que você vê. Estrutura, que é todo o código funcional por trás que vai rodar no servidor, que é onde que é 90% do programador mesmo. O trabalho dele é focado aqui na estrutura, onde escreve a regra de negócio, onde tudo funciona é aqui no back-end, que é aqui onde entra a linguagem em si, real mesmo, que no caso é o Java, e o banco de dados, onde ficam gravadas as informações, porque um sistema sem dados, sem informações, não serve para nada. Então, a gente tem três grandes partes. Telas para mostrar entrada e mostrar saída de dados, mostrar entrar e sair os dados, né? No caso, sair quer dizer relatório, ou mostrar, no caso, para cadastrar e mostrar, consultar e etc. Estrutura, onde vai processar os dados, processamento de dados, que é a estrutura, onde a gente vai programar, onde é o trabalho do programador mesmo. E banco de dados. Juntou, isso que tem que virar um sistema funcional. Isso aqui é o full stack, tá? Porque algumas empresas tinham em equipes só o DBA, apenas isso. Outras tinha equipes apenas do pessoal do back-end, ficava lá fazendo a estrutura por trás. E depois tinha a equipe o quê? Com front-end. Só que imagina só,
as empresas foram tendo uma enorme dificuldade de gerenciar 3 grandes equipes e unir elas em um projeto e sair um sistema funcional. Esse é o grande problema que tem. Imagina, a cabeça do front-end não é a mesma cabeça do back-end e não é a mesma cabeça do DBA. E a partir disso começou a ver que se colocasse uma pessoa só dentro de um sistema, uma pessoa que soubesse fazer tudo, uma pessoa que domina o front-end, o back-end e o banco de dados, ela poderia desenvolver esse sistema de uma forma mais rápida, porque a informação que ela ia ter dos analistas ou do cliente iria para uma pessoa ou para uma equipe só, e ela mesma, mais rapidamente, ela já faria tudo conectado às telas, front-end, back-end, banco de dados, porque ela não precisava ficar se comunicando com outras equipes. A equipe do front-end não precisava ficar trocando informação, conversando com outra equipe para ligar o back-end, e o back-end não precisava ficar conversando com outra equipe para ligar o banco de dados. Então, um trabalho que às vezes poderia demorar um mês, se fossem 3 equipes, colocando em uma equipe só de programadores full stack, isso diminuiria o trabalho aí 10 vezes mais, tá? Eu vejo por mim, se eu pegar um colega meu e o meu colega fazer só o back-end e eu fazer só o front-end, eu vou ter que ficar conversando com ele a todo momento. Se der algum problema, ele vai ter que corrigir lá no back-end. Se der um problema na tela, ele vai ter que falar para mim, para eu corrigir. E às vezes um trabalho que demora 1 hora vira um mês. Tá? Então a pessoa que é a full stack, que domina a criação de telas, programação de back-end e banco de dados, esse é o profissional que as empresas querem hoje. Por quê? É uma pessoa só ou uma equipe. O salário daí, em vez de 3, 4 equipes, vem para uma pessoa só ou para uma equipe. Então, para as empresas é mais barato. E o sistema, o produto final, consegue ser criado mais rapidamente, tá? Porque não precisa ficar com tantas comunicações, daí tem toda aquela parte de comunicação errada, análises erradas de uma equipe passada para outra, vira uma bagunça. Então, perceberam que o full stack é a pessoa que sabe tudo, que é o normal de um programador, na verdade, é saber tudo. Eu nasci há quase 15 anos atrás, quando comecei a trabalhar com programação, eu já era um full stack, me chamavam de júnior, me chamavam de design game, mas eu era full stack, por quê? Me colocaram num sistema e eu já programava o quê? As telas, back-end e banco de dados, já fazia tudo, né? Você não vai ser registrado, não vai ter um documento lá dizendo que você é um mega powerful stack. Não, você vai ser um programador, tá? E dentro disso ainda, o que acontece? Nasceu ainda o full stack júnior, nasceu o full stack pleno e nasceu o full stack sênior. Beleza, complicaram mais a vida ainda de você que está começando. Por quê? Você pode ser um full stack júnior. O que é um full stack júnior? Vamos lá. Programador Java Full Stack Júnior, que é o cara que sabe fazer um cadastrinho, editar e remover. Pronto. Aí deram o nome dele de Programador Java Full Stack Júnior. Aí as empresas começaram a pedir o quê? Programador Java Full Stack Pleno. Beleza, é o cara mais avançado, entendeu? O cara já domina um pouco mais de programação daí. Então já é aquele cara que já domina bem fazer tela, fazer estrutura, fazer banco de dados, ele já consegue criar um sistema grande, um sistema aí para loja, um sistema para posto, sistema de delivery, sistema de pagamento, já é o cara que domina já. E daí veio o que? O sênior. Daí tem algumas empresas que é o que? Programador Java Full Stack Sênior, né? Só que assim, é programador Java Sênior, tá? Full Stack é o que? O cara que sabe um monte de tecnologia. Mas independente de tudo isso aqui é só para confundir vocês, isso daqui é jogada das empresas. É apenas um marketing, é apenas um meio de selecionar você que está estudando. Você tem que esquecer isso daqui, tá? Esquece essa frase full stack.
Todo programador tem que aprender e tem que saber criar sistemas funcionais completos. O que é? Front-end, que são as telas, back-end, que são a parte de codificação por trás, e banco de dados. Pronto. E evoluir nisso, aprender cada vez mais, desenvolver o sistema, vai crescendo o sistema, vai criando coisas mais complexas e você vai aprendendo. Tá? Dentro da parte de Java, linguagem Java, se a gente for falar, vamos falar aqui das telas do front-end. A gente pode ter, claro que eu coloquei aqui alguns frameworks só em banco de dados, senão, nossa, ia dar mais de 100. Você não precisa se preocupar com aqueles 50 frameworks que as vagas de emprego pedem. Você precisa saber criar um sistema completo com apenas alguns frameworks que a linguagem, no caso Java, te dão. Tá? Então vamos lá. Se você souber JSF, Spring Framework e JPA e um banco de dados Postgres, Oracle, MySQL, qualquer um deles, tá? Então só o JSF, Spring Framework e Oracle. Você sabe isso. Se você sabe em nível básico, você é um júnior. Se você sabe em nível médio, você vai ser um pleno. Se você sabe já criar um sistema avançado, bem funcional, com gráfico, com relatório, você consegue resolver bastante problema, você consegue fazer integrações, a empresa dá a tarefa para você e você resolve o problema no sistema, aí você já vai ser um sênior. Só que todo mundo começa júnior. Não interessa se você tem 40, 50, 60 anos de idade, 30, 20, não interessa a sua idade. Se você está começando programação agora, você vai ser um júnior. A empresa não sabe o conhecimento que você tem. Então não interessa se você já sabe programar muito bem, se você for procurar um emprego hoje, tá? A chance de você ser registrado como júnior é muito grande, porque essa empresa vai ter que conhecer você. Você vai ter que provar para a empresa que você é um pleno ou que é um sênior, para você ter um registro melhor na carteira e ter o seu salário dobrado. E se você for bom mesmo, em questão de 1 ou 2 meses, o teu salário já dobra. Se você for um júnior mesmo, vai levar mais tempo. Vai levar o quê? 6 meses, 1 ano para você subir de cargo. Aí 2, 3 anos para virar pleno. E uns 4, 5 anos para virar sênior mesmo, expert, isso que eu falo, tá? Às vezes não é muito questão de tempo, mas é a média de tempo que as pessoas levam para estudar e adquirir conhecimento. Ninguém consegue, de um dia para o outro, adquirir um conhecimento de um sênior. Não tem. Pelo menos, no mínimo, 2, 3 anos de programação pesada, tá? Júnior, se você estudar 6 meses, 7 meses por aí, você já pode entrar no mercado como júnior, que é a média do tempo que o pessoal que está fazendo uma formação em Java, eles estão levando em média aí 6 meses, 7 meses, já estão conseguindo emprego como programador júnior no mercado de trabalho, tá? Mas independente, pode ser o quê? Outro pode ser Prime Faces, depois só o Java E e um MySQL. Você sabe isso, sabe criar um sistema altamente funcional. Beleza, você já vai entrar no mercado de trabalho. Tá? Ou então Angular daí entra na arquitetura REST, tá? E esses dois aqui, ó, JSF Prime Faces, ele vai ser na arquitetura MVC, tá? Se for o Angular, aí ele muda um pouco a arquitetura, mas a arquitetura é só a forma de construção. Isso a gente aprende no curso, essa diferença. Tá? Então, aí vai lá, um Angular. Angular, você tem que saber o que é um Angular, um Bootstrap para fazer as telas, um layout. Saber lá um JPA com Hibernate e um Spring Framework. E um banco de dados, um Postgres, que é o que eu uso no curso. Tá? É isso que você tem que saber. Você não precisa se matar, entrar nas vagas de emprego, ficar desesperado, meu Deus do céu, eu tenho que aprender aqueles 50 framework para depois entrar no mercado de trabalho. Não, vocês precisam saber fazer tela, back-end, banco de dados, construir um sistema, saber programação em Java, saber resolver problemas, e aí você vai avançando, você já vai conseguir um emprego, tá? Alex, agora como que eu vou aprender isso? Como é que eu vou aprender isso para entrar no mercado de trabalho? No meu curso tem mais de 40 mil pessoas hoje. Se você for pesquisar sobre o meu curso, você vai ver que só tem gente falando bem, gente tendo resultados aí magníficos,
surpreendentes, gente me agradecendo. Nos grupos que eu participo, vocês podem ver que todo dia tem gente lá postando de que conseguiu emprego, gente que conseguiu evoluir, gente que fez o trabalho por causa do meu treinamento. E é o único treinamento hoje do Brasil que forma você como programador Java Full Stack, com essas habilidades de Full Stack. Que você, se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, não sei onde que você vai estar, se você estiver no Instagram, tem o link na bio, se estiver no YouTube, tem o link aqui na descrição do vídeo, se estiver no Facebook, em qualquer lugar você vai ter o link aqui, que vai levar para o meu treinamento, tá? Treinamento do zero ao profissional, onde você vai começar a programar do zero, mesmo sem sabendo nada, e vai se tornar um full stack completo de verdade, chegando aí ao nível sênior, e é só estudar. E você tem o suporte, tem todo o nosso acompanhamento, e é só você bombar no mercado de trabalho.